Bom dia, amigos. Arena Alterosa no ar com todas as informações do Campeonato Mineiro. A Caldense venceu o Vila Nova e terminou a fase de classificação do campeonato em primeiro lugar. Já o Boa Esporte surpreendeu o Atlético Mineiro e permanece na elite do Campeonato Mineiro. Já pelo módulo 2, o tricordiano também venceu. E aqui comigo hoje, Zé Ladir e Lenilson Fresato, os nossos comentaristas. Zé Ladir, seu destaque de hoje. Bom dia para você. Bom dia, Mano. Bom dia, Lenilson. Bom dia para você que nos dá a honra da sua audiência aqui na Arena Alterosa. Meu destaque vai para o Boa Esporte, nessa vitória maiúscula em cima do Atlético Mineiro. Uma vitória que precisava para que o Boa permanecesse na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E o Boa fez isso, deixou para jogar tudo no último jogo e venceu bem o Atlético Mineiro com 2 golaços. Ontem o público que compareceu ao estádio municipal saíram todos satisfeitos, saíram alegres, porque o Boa conseguiu a sua classificação e venceu nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro. E também um destaque rapidinho, a Tombense que venceu o Cruzeiro, outro time do interior, venceu o Cruzeiro no Mineirão, o Tombense que joga também contra a Caldense na semifinal. Lenilson Fresato, bom dia. Bom dia, Marlon. José Aladir, bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Pois é, um final de semana bastante positivo para os times da nossa região com vitórias do Boa Esporte, do tricordiano pelo módulo 2, mas eu não poderia deixar de dar um destaque especial, como você falou na abertura, Marlon, mais uma vitória da Caldense, no módulo 1, bateu o Vila Nova lá em Nova Lima por 1-0, termina a primeira fase da competição em primeiro lugar e é a única equipe invicta do Campeonato Mineiro. São 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. E a Caldense já está fazendo história no Campeonato Mineiro de 2015. Realmente uma campanha fantástica da equipe da Caldense. E daqui a pouco, todas as informações dessa rodada do Campeonato Mineiro. Mas agora, vamos para os gols dos estaduais. Ontem teve Fla-Flu. Jogadores de Flamengo e Fluminense colocaram a mão na frente da boca em protesto contra a Federação Carioca de Futebol, que, segundo os clubes, vem prejudicando o campeonato. Com a bola rolando, Marcelo Cirino, esperto como um coelho, chutou com perigo. Mas quem foi um coelho de verdade foi Jonas. Numa patada, o jogador abriu o placar. Já passava da hora do Fluminense dar uns pulinhos e tentar virar o placar. Mas roer a rede do adversário não era tarefa fácil. O Flu até que tentou. E nada. E ao invés de sair da cartola, o principal coelho tricolor saiu do jogo. Fred foi expulso aos 29 do primeiro tempo. Daí pra frente, o Flamengo teve 2 gols anulados. Até que um coelho esperto, fingiu que ia tocar a bola e enganou o goleiro, Alexandro. Já no final do segundo tempo, Matheus Sábio fechou o carregamento de chocolate amargo para o Flu, 3-0. E uma coisa ficou clara, Páscoa é dia de coelho, mas o urubu pode cantar alto. Tá aí, meu Mengão, 3-0, Lenilson. Com o Luxemburgo fora do campo, né, que estava suspenso. O David ficou comandando a equipe ali dentro do gramado. Exatamente, Marlon. O Luxemburgo foi suspenso por 2 jogos que andou fazendo umas críticas contra a Federação Carioca e o tribunal suspendeu por 2 jogos. Mas foi um jogo, nesse caso aí, Flamengo e Fluminense estão unidos contra a Federação Carioca. Eles estão alegando, né, que a Federação Carioca está prejudicando tanto o Flamengo quanto o Fluminense, né, e dando privilégios para o Vasco. Agora, nesse jogo aí, o Fred recebeu um cartão amarelo aos 15 minutos e logo aos 30 minutos, quando estava 1-0 para o Flamengo, ele recebeu uma falta do Anderson Pico e o árbitro entendeu como simulação. Ele foi expulso. E ele saiu falando muita coisa da federação, criticando a federação e dizendo que o futebol carioca precisa acabar. Inclusive, há até aí uma história, nervoso, Fred. O Fred nervoso, há alguns times que querem fazer uma liga independente e se desligando da Federação Carioca. A situação do futebol carioca está muito complicada, Marlon. Agora, o Botafogo também venceu nesta rodada 4-1 diante do Madureira. Nós temos os lances aí, Zé Ladir. Botafogo também vem bem na competição, né? Vem bem, procurando a liderança do campeonato. O Botafogo que acertou agora com a chegada do René Simões como treinador. O Botafogo montando o time certinho. Pena que o Botafogo está na segunda divisão, vai nos dar a alegria de jogar aqui em Varginha. Mas esse jogo contra o Madureira não é por acaso, não. O time do Madureira muito certinho também, figurando aí entre os primeiros lugares do Campeonato Carioca. E uma surpresa do Botafogo, esse placar elástico de 4-1 em cima do Madureira. Temos imagens também do Vasco da Gama, também venceu, né, Lenilson?
E o Fluminense joga também com esse time do Madureira aí, rodando as imagens do jogo do Exatamente, Vasco o da Gama. Madureira hoje está na 4ª colocação e joga contra o Fluminense na quarta-feira, né? E o Fluminense precisa vencer o Madureira para passar para a próxima fase. Agora as imagens são Friburguense 5, Vasco da Gama 4, um jogo com 9 gols. E detalhe, Marlon, nesse jogo aí, o Vasco da Gama teve 3 pênaltis a favor. Um deles foi esse aí, No ó. finalzinho do jogo, para empatar. Exatamente, um deles foi esse aí, né? 2 pênaltis não foram e um realmente foi. Agora a situação está complicada. A denúncia de Fluminense e Vasco é que a Federação Carioca estaria ajudando o Vasco em alguns jogos. Agora você, por exemplo, ter um jogo aí com 3 pênaltis a favor é uma situação no mínimo inusitada, né? É complicado, né? Gilberto converteu 2, né? Exatamente. Já aos 47 do segundo tempo, acabou perdendo um que poderia ter dado um empate ao time do Vasco da Gama. E nesse time aí do Friburguense joga o jovem daqui de Varginha. O Kaique joga de Varginha, joga no time do Friburguense, muito bem no time. O Friburguense que surpreendeu, 5 gols em cima do Vasco da Gama, mas essa polêmica, Nilson, aí vem se arrastando há muito tempo com o Eurico Miranda e vai continuar. Pois é, complicado isso aí. E pelo Campeonato Paulista, ontem teve Sansão, São Paulo e Santos. Veja a reportagem. 32 mil pessoas aproveitaram o domingo de Páscoa para ver o clássico dos alvinegros. Com jogadores de seleção em campo, como Robinho, Gil e Elias, quem roubou a cena foi Vladimir. Renato Augusto chutou na trave. No rebote, o goleiro santista fez uma sequência incrível de defesas em um duelo contra Guerreiro. O lance fez o técnico Tite lembrar de um goleiro que fez história no Santos. Pareceu o Rodolfo Rodrigues. No jogo contra o Santos que eu vi, ele defendeu em cima, trouxe embaixo, defendeu embaixo, levantou e fez a terceira defesa. Aí eu digo, tá maluco, cara, o que o cara fez? Guerreiro ainda voltou a ficar cara a cara com ele e outra defesa. Mas quando Felipe ganhou dos zagueiros, Vladimir nada pôde fazer. 1-0. Invicto a 28 jogos no novo estádio, o Corinthians parecia caminhar para outra vitória. Só que com algumas mudanças, o Santos se reencontrou e chegou ao empate nesta rápida jogada. Robinho tocou para Chiquinho cruzar na cabeça de Ricardo Oliveira. David Braz e Jadson ainda tiveram chances de modificar o placar, mas a partida terminou mesmo em 1-1. O Santos não deve nada a nenhum deles. O Santos, acho que dentre as quatro, tem totais condições de ser campeão. Não era bem o que a torcida esperava, mas o empate aqui em Itaquera foi o suficiente para o Corinthians garantir o primeiro lugar na classificação geral desta primeira fase do Campeonato Paulista. A melhor campanha dá à equipe o direito de jogar em casa as partidas até a final. Vencer, sim. Jogar bem, primeiro. Mas também que um resultado de empate ele nos permitiria essa melhor campanha. Denilson, Sansão é difícil, né? Corinthians e Santos, esse empate aí. Sansão seria se fosse contra o São Paulo, Sim, né? o Sansão. Que, aliás, o São Paulo perdeu ontem para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. A situação está complicada e hoje vai haver uma reunião à tarde lá para ver se o Muricy fica no São Paulo ou não. Agora, voltando ao jogo do Corinthians, o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo. Aí destaque para o goleiro Vladimir do Santos, que pegou muita bola. Na primeira etapa, poderia ter ficado uns 3-0 para o Corinthians, se não fosse aí o goleiro Vladimir. Na segunda etapa, o Santos mudou bem, conseguiu empatar. E aí, o que está acontecendo em vários jogos, Marlon, é que o Corinthians está caindo de produção. Faz um ótimo primeiro tempo, chega na segunda etapa, cai de produção. Mas é um time aí que vai dar muito trabalho na Libertadores e também cotado para ser campeão paulista. É o único time invicto no Campeonato Paulista, do Corinthians, o único time invicto. E tem uma música que fala, meu nome é Valdemar. Nessa aí do Santos, meu nome é Vladimir. Goleirão, pegou tudo, fechou o gol. E o Corinthians, a gente percebe o seguinte, está um time arrumado. O Corinthians joga bem com a equipe principal, joga bem com a equipe reserva, joga bem quando enfrenta um adversário teoricamente mais fraco, joga bem com o time que é mais forte. Então, o time do Corinthians está muito bem arrumado. Isso aí, daqui a pouco vamos voltar a falar desses campeonatos, dos campeonatos estaduais pelo Brasil, mas nós voltamos daqui a pouco com todas as informações do Campeonato Mineiro. Não saia daí. Na visita que os alunos de uma escola infantil de Varginha fizeram à TV Alterosa, eles viram como trabalham as equipes de reportagem, conheceram as ilhas de edição
o jornalismo e o estúdio. Por meio do projeto Apareça na TV, eles tiveram a oportunidade de conhecer um mundo mágico da televisão. Participe você também. Alterosa, a TV que o mineiro vê. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Você quer ouvir algo para agitar a noite? Prefere balada romântica? Que tal cair no samba? Ou até mesmo um sertanejo raiz? Aqui tem música para todos os gostos. Máquina da Fama, hoje 11 da noite no SBT. Estamos de volta agora falando da Caldense. O time de Poços de Caldas foi a Nova Lima e surpreendeu o Vila Nova, resultado de 1-0 para a veterana. Lenilson, Caldense impossível nesse campeonato, 7 vitórias, 4 empates, uma campanha realmente perfeita da veterana. Exatamente, tá aí o gol do Cristiano aos 12 minutos do segundo tempo, né? A Caldense foi para Nova Lima lá tranquila, já estava classificada, conseguiu uma vitória importante e com os tropeços aí de Cruzeiro e Atlético, é campeã nessa primeira fase aí com 25 pontos. E olha, Omar, destaque importante que está fazendo história no Campeonato Mineiro de 2015, a única equipe invicta, são 7 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 16 gols marcados, apenas 4 gols sofridos, 76% de aproveitamento. E agora pega aí a equipe do Tombense numa semifinal, né? Quer dizer, uma final inédita nós teremos no Mineiro de 2015. Zeladilha, a Caldense jogou com alguns desfalques, mesmo assim conseguiu mais uma vitória. Os jogadores estavam pendurados, como o Luiz Eduardo, o Plínio, o próprio Plínio, mais 2 jogadores pendurados também, mas o Cristiano agora virou referência na Caldense. É ídolo, xodó da torcida. Reserva de luxo, hein? Reserva de luxo. Reserva de luxo. Todos os jogos que ele entra, ele costuma fazer o gol dele. Contra o Boa Esporte em Poços de Caldas também, ele entrou, deu uma cabeçada no comecinho, a primeira bola dele. Agora, hoje, aí ele fez esse gol. Ontem ele fez esse gol contra o Vila Nova. Caldense selando essa campanha, essa primeira fase do Campeonato Mineiro com chave de ouro. Parabéns ao futebol sul-mineiro, que está em alta, né? Está em alta e essa campanha da Caldense, esse resultado da Caldense não é por acaso não. A Caldense estreou no Campeonato Mineiro empatando com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, segurou o Cruzeiro lá e depois recebeu o Mamoré, que aplicou aquele chocolate no Mamoré 6-0. Então, resultado é de uma campanha muito bem feita aí pela comissão técnica, pelo Léo Condé, né? Então, destaque da Caldense. Exatamente, um treinador novo aí e está fazendo até agora um ótimo trabalho na Caldense. O que a gente estava falando a respeito da Caldense, que todos estão comentando, é se a Caldense consegue segurar esse plantel deles para disputar aí a Série D do Campeonato Brasileiro, porque parece que vai ser muito difícil segurar esse time que ela tem. Os jogadores agora viraram um destaque. O que acontece com essa campanha diferenciada, com essa ótima campanha, os jogadores são valorizados. Inclusive o próprio técnico Léo Condé tem mercado aí, né? Então, se conseguir manter esse plantel, como você falou, seria importantíssimo e já começa com uma equipe treinada, entrosada. Para começar na Série D, né? Agora, a dúvida que tinha até uma semana atrás era onde a Caldense iria jogar na semifinal. Como pegou o Tombense, Lenilson, a Caldense vai sim jogar em Poços de Caldas na segunda partida por conta do regulamento, não é isso? Existe no regulamento do Campeonato Mineiro, que nós falamos aqui a semana passada, as equipes que passam para a fase semifinal precisam mandar os jogos em estádios acima de 10 mil torcedores. A Caldense fez as adaptações lá. Agora tem um outro regulamento, que é o parágrafo único do artigo 29, diz o seguinte:
Se ambas as equipes não cumprirem simultaneamente o requisito, que é 10 mil torcedores, poderão jogar em suas respectivas praças. É o que acontece agora com a Caldense e a equipe do Tombense, quer dizer, poderão jogar. Mas há informação que a equipe do Tombense vai mandar o jogo em Muriaé, que fica a 70 quilômetros lá de Tombos e tem um estádio com capacidade para 10 mil torcedores. Pode jogar também em Ipatinga ou Juiz de Fora, né? O Tombense pode mandar os seus jogos. Sim, exatamente, mas parece que a equipe do Tombense já divulgou, a diretoria já anunciou que vai mandar o primeiro jogo em Muriaé. Não está confirmado ainda não. E agora vamos falar também do Boa Esporte, Lenilson. O Boa Esporte surpreendeu o Galo aqui em Varginha e permanece sim na primeira divisão do Campeonato Mineiro, a elite do futebol de Minas Gerais. Aí nós temos os lances. Foi um jogo muito bom ali, principalmente o Boa se recuperando, né, Zaladinho? Um jogo espetacular do Boa. O Boa deixou para jogar tudo nessa última partida. Se jogasse dessa maneira em todo o campeonato, o Boa estaria disputando aí uma final, ou então estaria classificado para a semifinal contra a Caldense. Agora, o jogo que colocou o time do Atlético Mineiro na roda, o Atlético ficou perdido dentro de campo, não sabia o que fazer. Chegou até um ponto que o Levir Coupe, treinador da equipe do Atlético Mineiro, tirou um atacante para colocar no volante para segurar, porque ficou com medo de goleada. E um destaque importante na equipe do Boa Esporte foram as contratações. As 4 contratações que fizeram, no caso, por exemplo, do Hugo, lateral esquerdo, também do Chapinha, que veio lá do Botafogo da Paraíba, o Marcelo, né, alguns jogadores. E o Rafael Silva, um zagueirão que veio da Ponte Preta, jogou muito ontem. Então, o Boa ontem foi impecável perante o Atlético. Uma vitória maiúscula, como eu gosto de dizer assim. E o segundo gol, uma pintura de gol do Chapinha num lance fenomenal. O Liltinho pela direita, entortou toda a zaga do Atlético. E o Chapinha teve a oportunidade de fazer o gol no primeiro passe que ele recebeu. A gente está vendo na imagem aí, ele pegou, foi, esperou o zagueirão voltar e meteu a bola para dentro do gol. E parabéns ao time do Boa Esporte, conseguiu essa permanência aí na Série A do Campeonato Mineiro. Na verdade, Zeladir, o Boa Esporte jogou contra o Atlético, que não tinha jogado nas 10 rodadas anteriores. Né? Jogou muito bem. Né? Jogo do ano. Venceu apenas a segunda rodada até então. Né? Exatamente, né? Ontem, mas o Boa Esporte atuou muito bem, como o Zeladir destacou aqui, botou a equipe do Atlético na roda. A equipe do Atlético entrou em campo desligada, entrou displicente, só pensando no jogo da Libertadores na quinta-feira. E aconteceu isso aí. Levou um chocolate do Boa Esporte, a equipe jogou muito bem. Olha, o Boa Esporte fez 2 com o Gilson e o Chapinha, teve um gol anulado erradamente, que seria 3-0, e no final ainda quase que toma o 4º gol. Faltou habilidade. Faltou habilidade. Olha aí o segundo gol do Chapinha. Jogada trabalhada. Ele acabou com a zaga do Atlético e tortou a zaga do Atlético, como o Zeladir falou, quem fez o segundo. Foi um golaço, um gol de placa isso aí, viu? Um golaço. Eu falei isso aí, se tivesse que colocar uma placa lá no estádio municipal, tinha que colocar desse rapaz aí do Chapinha. Uma habilidade fora do comum, muita tranquilidade. Esse Utinho também, ele deixou o time do Galo desnorteado. Tanto é que o Leandro Donizete levou o cartão vermelho numa entrada maldosa em cima dele. Esse lance é o 3º gol, não estava em posição de impedimento, seria o 3º gol do Boa Esporte, né? Não estava em posição de impedimento, se der para a gente ver daqui a pouco aí, ó. Daqui para... O Chapinha bateu a falta, o Vitor não segurou e o Wiltinho entrou e fez o gol. Não estava em posição de impedimento. Agora, né? Lenilson, voltando a falar das semifinais, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro não sabem ainda quando que vão jogar, né? Justamente por conta da Libertadores da América. O jogo seria já no próximo domingo, mas o Galo e o Atlético Mineiro e o Cruzeiro jogam pela Libertadores. E aí, como fica? A situação está complicadíssima, né? O Cruzeiro joga na quarta-feira agora na Libertadores e o Atlético na quinta. O problema é o seguinte, o Cruzeiro joga na terça-feira da semana que vem, dia 14 de abril, na Argentina contra o Huracan. Agora, se a partida for domingo, a situação está complicadíssima. A Federação Mineira ainda não divulgou a tabela, mas provavelmente há a possibilidade, Omar, de empurrar esse jogo aí para frente. Sabe, porque não tem como. É a solução. Exatamente. Como é que vai fazer? Vai jogar no domingo, viajar domingo à noite para jogar na terça-feira na Argentina? Então, por enquanto, não se sabe como vai ficar essa tabela da federação. E olha só, o Galo há 20 anos não jogava aqui em Varginha, 22 né, anos. 22 anos. Muitos torcedores de toda a região vieram a Varginha ontem para acompanhar esse jogo, mas saíram na bronca. Após 20 anos, o Atlético aterrissou novamente em Varginha, no sul de Minas, e foi recepcionado pelo famoso ET e com muita fome de, claro, liderar o Campeonato Mineiro. Palavra que vale aqui,
conquistar o primeiro lugar. 100% Galo doido. Concorda com ela? Certamente. Será que sobe para o primeiro lugar? Certamente. Será que esse ET de Varginha vai dar sorte hoje aí para os times ou não? Ah, vai dar sorte não. O Boa vai ter que cair para a segunda mesmo. Porque o meu Galão vai atropelar hoje. No mínimo hoje é 3-0. Já na semifinal, o Galo quer sair dos 22 pontos e em Varginha dividiu as emoções dos torcedores. Torcer para o Atlético e para o Boa ao mesmo tempo. Vale? Quando o Atlético não vem, nós torcemos pro Boa. Quando vem? Galo! Infelizmente, a gente vai ter que torcer pro Galo, mas eu gostaria que o Boa continuasse na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Agora, o senhor veio arrumado por quê hoje? Não, isso aqui é normal. Mas não veio preto e branco para torcer pro Galo, uai? Normal, meu filho. Agora, tem um bonezinho aqui vermelho. Vermelho é a cor do Boa. O senhor é dividido também, atleticano, meio... Não é porque eu sou da região aqui, quer dizer que o Boa tem a sua vez também, né? O coração fica apertado. Fica apertado. Mas hoje, para quem o senhor vai torcer? Não, eu vou torcer pro Atlético. No estádio Melão, o que predominou foi o preto e o branco. Levir Coupe escalou os titulares. 3-0. 3-0? 3. Quem que vai marcar? Fala aí pra gente. Um do Luan, um do Lucas Prato e o Carlos vai deixar dele também. Foi pressão para o Boa na 10ª colocação e na beira do rebaixamento, mas o torcedor teve fé. Vai ganhar do Galo hoje, né? Eles vão ficar na Série A ainda do Mineiro, se Deus quiser. Mas vão ganhar de 1-0. E se o Boa não cair, como é que vai ser o sentimento? Ah, vai ser muito bom, né? Vamos torcer bastante para ele não cair. Em campo, após o time de Varginha marcar 2, o torcedor foi ao delírio, satisfeitos por ganhar do Galo. A gente já sabia, o Boa não ia cair. Conquistou lá em Poste Caldas a vaga na primeira divisão. Valeu, Boa! Eu esperava que o Boa ganhasse. O pessoal, os corneteiros, estava contra o Boa, mas a gente acreditava, porque a gente vai até o fim, acompanha o Boa, quem acompanha o Boa acredita até o final. Estamos muito felizes. E estão falando que o Atlético entregou. Quem veio no campo viu que quem jogou bola foi o Boa. Muito satisfeito. Aqui o Galo virou galinha! Boa! Acho que todos estavam, né? É um jogo decisivo, último jogo que valeria a nossa permanência. Graças a Deus deu tudo certo. Os companheiros um se doou pelo outro e conseguimos manter o Boa Esporte na primeira divisão. Então, no dia de hoje, saio muito feliz da partida, não por boas atuações ou boas defesas, mas sim pelo resultado que a gente vinha pecando já algumas rodadas, tentando buscar esse resultado e a gente não conseguia. E hoje a gente conseguiu diante de uma grande equipe. Acontece, a gente não jogou bem, né? Agora acho que chegar lá no Horto lá, contra o Santa Fé e jogar bem que sai com vitórias. Mas isso acontece, acho que é trabalhar o que errou pra gente consertar no próximo jogo. O jogo só teve um problema, o Atlético não veio. Tá? Nós não jogamos bem a partida, foi muito mal. E o resultado é que o resultado foi justo. Não dá para lamentar, ninguém jogou nada. E a impressão que eu tenho é que eu fui mal nas palestras, colocando talvez os jogadores pensando mais na quinta do que hoje. Não sei exatamente o que aconteceu nesse sentido, mas eu penso que foi, porque eu fiquei impressionado assim, não esperava essa atuação. Aí, Zé Ladir, os torcedores fazendo a festa aqui em Varginha. Fazendo a festa, mas não foi aquilo que foi esperado. Esperava-se um número maior de torcedores nesse jogo do Atlético, porque 22 anos sem jogar aqui em Varginha, a gente esperava mais. A torcida do Palmeiras foi maior, a torcida do Cruzeiro foi maior, a torcida do Corinthians, que esteve aqui em Varginha, foi bem maior, mas a festa é válida. Torcedor, aquelas pessoas que queriam conhecer os seus ídolos, né, do Atlético, vamos dizer assim, queria ver de pertinho, tiveram a oportunidade ontem de ver, só que saíram com sabor de derrota. Agora vamos falar de outro Atlético agora, Zé Ladir. Vamos falar do Atlético de Três Corações. Esse Galo sim. Esse Galo aqui do sul de Minas venceu em Três Corações e permanece vivo na competição. Veja na reportagem. Páscoa e os pequenos tricordianos que foram ao Elias Arbex ganharam uma doce surpresa. Muito bom. É ótimo, é bom que a gente vê torcer e traz as criançadas para divertir, né? E vamos ver se segue o exemplo, né? É uma ideia nova nossa, né? Para prestigiar o torcedor do tricordiano. Enquanto a criançada se lambuzava, os marmanjos queriam era outro presente de Páscoa. O tricordiano ganha de uns 2-1. Quem vai levar o chocolate vai ser o time de Teófilo Otoni, porque nós vamos ganhar esse jogo hoje de 3-0.
O seu Reanô, inclusive, trouxe o amigo de São Sebastião do Paraíso para a torcida do Galo. E aí foi paixão ao primeiro gol. Embora eu não seja da cidade, eu sou de São Sebastião do Paraíso, mas meu coração já é tricordiano. É da melhor possível, espero que o Atlético conquiste os 3 pontos, que seja um jogo de paz, de amizade, uma boa Páscoa para todo mundo, cheio de paz e saúde. Com a bola rolando, o Galo de Três Corações não quis desperdiçar tempo e aos 3 minutos, Robinho recebeu o passe e concluiu fraco, mas foi suficiente. Tricordiano, 1-0. Mesmo depois de abrir o placar, o time da casa continuava pressionando. E aí os jogadores do América de Teófilo Otoni abusavam das faltas para pará-los. Foram muitas no primeiro tempo. Aos 12 minutos, um golpe na torcida tricordiana. Rogério Ávila ficou livre na área e empatou, 1-1. Com o empate, o jogo ficou bem morno. O América se fechou, as oportunidades para os dois lados eram poucas. Aí veio essa bagunça na área do Dragão. A torcida pediu pênalti por conta do toque de mão na bola do jogador de Teófilo Otoni. Mas o juizão não deu não. Logo depois, Rubens quase deu o segundo gol do Mecão de presente. Se atrapalhou com os pés, mas salvou o Galo com as mãos na sequência. Tá perdoado. Aí o jogo foi ficando tenso, os atletas do Mecão pesavam nas faltas e opa, cartão vermelho. O zagueiro Luiz Henrique recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E aí começou uma confusão generalizada. Rudimar do Tricordiano discutiu com Ronaldo Calil do América e sobrou amarelo pro Robinho e pro Rogério Ávila. Já no finalzinho do primeiro tempo, Eládio salvou o time de Teófilo Otoni. No segundo tempo, só deu Tricordiano. Eládio salvou uma. O juiz não concordou com a torcida, que pediu toque de mão na bola outra vez. Sei não, hein? Chimba concluiu mal depois do passe de Robinho. Rudimar não alcançou o levantamento de Léo Andrade. Catatal fez tudo certinho, mas não concluiu bem. Rudimar sobra sozinho, mas impedido. Bruno Moreno para no goleiro. E até que enfim, Rudimar recebe a sobra e enche o pé, colocando o Tricordiano na frente, 2-1. Aí foi a vez dos goleiros. Rubens segurava o resultado para o time da casa, enquanto Eládio impedia um placar mais elástico. E quando a bola escapou, o travessão garantiu a vitória do Clube Atlético Tricordiano. A gente tem um foco, a gente tem um objetivo, que é o acesso. A gente acabou vindo um resultado negativo fora de casa, onde a gente levantou a cabeça da mesma maneira e focou o seguinte, a gente tem um jogo dentro de casa e tem uma obrigação de ganhar. Viemos, fizemos nosso papel, entramos na briga novamente. É importante ganhar os jogos em casa, esse hexagonal ele é complicado, difícil, todo jogo é difícil, isso pra gente foi importante vencer esse jogo e para embolar a chave. É um grupo muito forte, um grupo que sabe o que quer, é um grupo que passa por muitas dificuldades, mas que está unido em todos os momentos. Eu acho que isso fez com que a equipe buscasse o resultado. É uma equipe que não se entrega. Com a vitória, o time de Três Corações marcou os primeiros 3 pontos nessa segunda fase, nesse hexagonal final do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O próximo desafio é no sábado contra o Ipatinga fora de casa, lá no Ipatingão. O time está entrosado e não é fácil, não é fácil, é difícil um jogo desse, os caras não vêm para brincar. É isso que a gente tem que ter em consideração e tem que ter consciência que os caras não vêm para brincar, os caras vêm para ganhar. A torcida incentivando o tempo todo, aí foi muito importante para a equipe, né? Aí foi só festa para a torcida mais animada do sul de Minas, com direito à homenagem à TV Alterosa. Olha que loucura! Tá aí, torcida do Galo, fazendo a festa em Três Corações, Lenilson, com homenagem e tudo. Pois é, realmente é isso. Parabéns para a Galo Fúria, que sem dúvidas nenhuma, nós já falamos aqui várias vezes, é a torcida mais animada do sul de Minas. Agora, em relação ao jogo, Mário, foi um jogo muito difícil, tá? Um jogo aí que o América de Teófilo Otoni via Três Corações com a intenção de vencer a partida ou pelo menos levar um ponto para lá. Foi um jogo importante por isso que foi uma vitória importante para o Tricordiano, que, como foi citado aí pelo Júnior na reportagem, somos 3 primeiros pontos. Que havia perdido na estreia para o Araxá, venceu, e agora
Ó, o módulo 2 está tudo embolado. Social 4 pontos, Araxá 4, América de Teófilo Otoni 3, Tricodiano 3, Ipatinga 3 e Uberlândia, que até agora não somou pontos. Agora, Zeladira, mais um jogo difícil para o Tricordiano, fora de casa, diante do Ipatinga. Se vencer lá, fica muito bem na tabela de classificação. O Ipatinga que surpreendeu também nessa rodada, vencendo o Uberlândia no Parque do Sabiá por 1-0. O Tricordiano vai ter um trabalho muito grande lá no Ipatingão, mas eu acredito que o Tricordiano saia com um resultado positivo, pelo menos um empate, que ele busca um empate. Agora, essa vitória em Três Corações deu o quê? Deu uma tranquilidade para o Tricordiano, que entrou também na briga para a disputa de se classificar no final, do hexagonal final. E só foi o Catanossi abandonar o Tricordiano e assumir o Uberlândia, que o Uberlândia não somou pontos mais. Caiu, mas... Gente, é isso aí. Agora o Tricordiano joga fora, como a gente já disse. Depois tem uma sequência de jogos em Três Corações. A gente deseja boa sorte ao Tricordiano e quem sabe se junte aí a Caldense e o Boa Esporte no ano que vem, no módulo 1 do Campeonato Mineiro. Gente, por hoje é só, não dá tempo de mais nada. Lenilson, obrigado. Zeladinho, obrigado. Valeu, parabéns à Caldense, ao Boa Esporte e também ao Tricordiano. A gente fica por aqui. Até quinta-feira. Uma boa semana para vocês.